começar esse confronto Flamengo e Palmeiras, hein? Vamos Daqui a pouco... Agora. Não tem cara a cara, calma. Não. O melhor não tem. Para a sua tristeza. Não tem cara a cara para sua tristeza. Olha a cara de alívio do Paulo Calçado. Não é um grande olhar, momento. olhar. Não é um grande momento. Não tem um cara a cara, mas a gente pode dar uma esbarradinha no cara a cara. Você faz um cara a cara agora. Flamengo classificado, Palmeiras fora. Aí é de uma grande oportunismo. sacanagem. Nem Dimas Copé bloqueado no... Mas tem uma pergunta que esbarra nisso. Atenção, hein? Aliás, por falar em pergunta, hashtag Futebol na Veia. Você vai participar com a gente e também no 11 955300960. Telinha com Flamengo e Palmeiras aqui. Calma, não é cara a cara. Calma. Eu não entro nessa, hein? Calma, atenção. É um cara a cara de grana aqui. Mas aí aqui tá tudo muito igual lá. Quem é mais forte? Valores de mercado dos elencos de Flamengo e Palmeiras. Em milhões de euros. É pau a pau, amigo. Olha lá. 118,10 o Flamengo, 118,45 o Palmeiras. A fonte é o Transfer Market. Relembrando, estamos falando de valores de mercado dos elencos de Flamengo e Palmeiras. E no mercado, o elenco do Palmeiras é um cadinho de nada ali mais valoroso, né? Mais valioso do que o elenco do Flamengo. Pode deixar um pouco no ar essa coluna? Pode, posso dividir do lado com você. Verde, eu vou lá pro meu cantinho. Do lado vermelho você tem um carro, escolha o carro que você quiser, né? Normal. Do lado verde tem o mesmo carro, a mesma cor, só que ele está sem o motor. Mas você não sabe. Ele está sem o motor? É, claro. O problema é o motorista ou é o motor? Mas não, estou falando do carro avariado, né? O motorista também. Pode ter sido o problema pelo carro estar sem o motor nesse momento. Eu quero dizer o seguinte, a aparência do Transfer Market, nesse momento, pode dar esse julgamento, são elencos iguais. O que muda o valor de um elenco e de um jogador é o momento, a conquista, o que ele joga, o que ele pode jogar e, às vezes, aquele futebol que ele não está jogando. Então, hoje você tem um elenco, e essas duas colunas não estão medindo isso. Hoje você tem um elenco diferente. Gabigol chegando ao Flamengo é um valor, Gabigol hoje é outro. Bruno Henrique, quando chegou, um valor, hoje é outro. O Arrascaeta, quando chegou, era um valor, hoje é outro. A temporada te ajuda. E nem isso aqui não é que todo dia ele se modifica. Então, eu quero dizer que o jogo que o Flamengo está praticando melhora a condição individual do seu elenco. Claro. O do Palmeiras só atrapalha. O Dudu, no momento de muito brilho do Palmeiras, quanto ele vale? Para este padrão de análise, vale um preço. O Dudu, no momento atual, é diferente. Ainda assim, o Palmeiras está valendo mais, hein? Então, mas o que eu estou contestando é a forma, isso não é medido todos os dias. Mas é para contestar mesmo. Aliás, você já deu o gancho para a pergunta. A pergunta do ar é a seguinte, atenção, hein? Quem tem o melhor elenco e quem tem o melhor time é o mesmo? O Flamengo tem o melhor elenco, o melhor time? O Palmeiras tem o melhor elenco, o melhor time? Ou o Flamengo tem o melhor time, o Palmeiras tem o melhor elenco ou vice-versa? E aí? Essa história é sempre... Quando você tenta separar o rendimento do time e analisar friamente o elenco, obviamente, este elenco, ele se altera em função daquilo que o time está produzindo. Então, por exemplo, o elenco, o Lucas Lima faz parte do elenco do Palmeiras? Faz parte. Tá. Quando ele chegou do Santos para o Palmeiras, como você olhava para este elenco com o Lucas Lima? Poxa, o Lucas Lima está vindo. Como eu olhava? Eu olhava assim, um atleta com capacidade que está em baixa e que com este elenco pode voltar. Então hoje é muito pior, né? Claro que é. Então, entendeu? Lucas Lima que chegou conseguiu piorar. A avaliação do elenco se dá também por aquilo que o time joga e aquele jogador que faz parte do elenco, como o treinador consegue também colocar suas ideias, fazer que um time renda mais, melhor, joga um futebol compatível com esse elenco. Eu entendo que o Palmeiras joga um futebol inferior ao elenco que tem. O momento não é bom porque ele está desclassificado, mas é um elenco que, se puder ser bem... se tiver uma boa ideia atrás dele, pode melhorar. Quer ver Está esbarrando no treinador toda hora, hein, Calçade? Claro, mas... É isso, né? Quer ver vou colocar outra conversa aqui?
O que no confronto Palmeiras e Flamengo, quando você começa a analisar nomes, o que neste momento parece? Que o Flamengo deu um tiro de canhão para resolver o problema em algumas posições. É Rafinha na lateral direita. Vários tiros de canhão. O Felipe Luiz na esquerda. Se eles não tivessem voltado bem, também estaria se falando outra coisa. Olha o Flamengo aí, ó. Gastou um dinheirão e não deu certo. Então, mas aí seria uma sacanagem. Tudo em função do Você quer o Felipe Luiz? Quero. Você quer o Rafinha? Quero. Você quer o Arrascaeta? Mas olha os Quero. Nomes. Você entendeu? Aí se dá errado... São nomes muito grandes. São. E eles estão funcionando com a mudança de ideia com um treinador que conseguiu instalar um jogo diferente. Isso é verdade. Sim. Aí você vai para o Palmeiras, você começa, esse elenco não é bom. Por quê? Porque o time não está jogando o que poderia render. Mas aí você vai para o Grêmio e o Grêmio destrói essa história. Porque ele ganhou do Palmeiras com o André. Você vai esbarrar de novo no técnico. Ele tem Cortez, ele tem um menino da base vindo que é muito forte, Jean-Pierre. Eu te pergunto, Jean-Pierre, se fosse jogador do Palmeiras, no time de meias que o Palmeiras hoje tem, nesse Palmeiras... Ele jogaria? Não. Jogaria. Então nós estamos falando... Matheus Henrique. Isso, jogaria? Não. Então nós estamos falando o quê? De uma situação e de um treinador que bota para jogar. E de um time que tem muito dinheiro, o Flamengo também e o Palmeiras, que só contratam, mas tem ideias opostas. Aliás, ali é um treinador com duas fases, hein? Vamos falar de Flamengo e Palmeiras, é só um parênteses. Tem um treinador aí com duas fases. Primeira fase do Renato, resgate, Cortez, Léo Moura. Segunda fase do Renato, base. Tem isso também. Então, esse tema aí, estas duas barrinhas, uma vermelha e outra verde, abrem um tema que é gigantesco, que não é só um número ali. 118. 118,45. Tá fácil analisar essa questão. Não está. O número ali ele não traduz. Sim, é para a gente iniciar a conversa. É para a gente iniciar a conversa, para mostrar que está ali pau a pau, mas para a gente iniciar essa conversa de elenco e time. Porque, assim, você falou do tiro de canhão, né? É isso, a gente já conversou várias vezes aqui, né, Jean? Os tiros de canhão que o Flamengo deu e o Palmeiras... Não vou falar que foi tirinho mas tiros menores. Embora eu sempre acho que esse elenco do Palmeiras não corresponde ao seu verdadeiro potencial, porque isso passa pelo treinador. Por isso que eu estou falando toda hora. Vai lá, Jean. Elenco e time. É o Flamengo, é o Palmeiras? Um tem um, outro tem outro? Primeiro, eu acho que o importante, quando a gente faz uma comparação como essa e olha para números como esses e para avaliações de elencos tão parecidas nesse momento do ponto de vista financeiro, a gente tem que considerar o seguinte: quando você contrata certos jogadores que são muito grandes, que são a solução para certos problemas, como são os tais tiros de canhão que vocês estão falando em relação ao Flamengo, isso não reflete de maneira alguma, ou eventualmente não reflete no número que a gente está vendo. Vou dar um exemplo claro. O Rafinha. O Rafinha, que é um jogador indiscutível, né? O Rafinha, que é um jogador que chegou para resolver um problema antigo do Flamengo na lateral direita. Sabe enquanto ele é avaliado? 3 milhões de euros nessa conta aí. 3 milhões de euros. O Rafinha. Isso é preço de banana. É menos que o Rafael Veiga. É menos que o Rafael Veiga. Então, é claro que assim, a avaliação do valor de um elenco passa muito por quanto esses jogadores do elenco têm de poder de revenda. Quanto você vai poder vender esse cara? O Rafinha é um jogador que, se amanhã o Flamengo quiser, ele vai vender para a Europa e tudo mais, e vai ganhar uma grana com ele? Evidentemente que não. A passagem do Rafinha pela Europa já foi, já passou, já acabou. Mas ele é uma solução para os problemas do Flamengo, ele é um jogador gigante. Então, o dinheiro, muitas vezes, não reflete a qualidade do elenco, a qualidade dos jogadores. Então, por que será que o Rafael Veiga é mais bem avaliado, segundo os valores financeiros do Transfer Market, do que o Rafinha? Acho que até um pouquinho a mais só. Eu tinha olhado há pouco tempo, 3,5, 4 milhões, alguma coisa por aí. Mas a gente está falando do Rafael Veiga valer mais do que o Rafinha. E aí vamos pegar esses dois nomes e dizer quem resolve mais os problemas para o seu time nessa temporada. O Rafinha, indiscutivelmente. Então a questão financeira, eu acho que ela passa muito por aspectos que não tem a ver com a qualidade técnica do jogador, que não tem a ver com a capacidade que o jogador tem de resolver um jogo. Esse é o ponto, para mim, primordial em relação aos valores. E aí, deixando um pouco os valores de lado, eu fico muito tranquilo
porque faz, sei lá, um mês e pouco, você vai lembrar, eu falei aqui que com a contratação de Felipe Luiz e de Rafinha, com as contratações do meio da temporada, Sim. com as contratações do meio do ano, com a chegada do Gerson e tudo mais, para mim o Flamengo passava a ter indiscutivelmente o melhor elenco do futebol brasileiro. Eu achava isso. Claro que os caras podiam chegar e não dar certo. Elenco e time. Era pouco provável. Eu acho que time, se a gente olhasse para o time, tudo bem. Quer dizer, você olhava para os laterais do Palmeiras e dizia, o Palmeiras tem mais laterais do que o Flamengo. E tinha mesmo, porque eu acho que na comparação dos laterais que o Flamengo tinha com os laterais que o Palmeiras tem, o Flamengo estava atrás. Na hora que contrata Rafinha e Felipe Luiz, essa questão já foi superada pelo Flamengo, porque acho que hoje o Flamengo tem jogadores para as laterais até melhores do que os jogadores do Palmeiras. Nós estamos falando do titular da seleção brasileira na lateral esquerda e de um jogador que estava jogando no Bayern de Munique até 2-3 meses na lateral direita. Então, ali no time, o Flamengo superou também, né? Na frente, acho que não tem muita discussão. Isso já desde o começo do ano, desde a contratação de Bruno Henrique, de Gabigol, ali e de Arrascaeta já tinha se criado um ataque galáctico, embora esse termo seja muitas vezes atrelado a não necessariamente ao sucesso, é indiscutível que o Flamengo contratou jogadores, esses tiros de canhão que vocês se referiram, foi isso, né? O Flamengo contratou jogadores muito grandes, com poder de decisão que no Palmeiras, acho que só um jogador tem, que é o Dudu. Não quer dizer que o Palmeiras tem um elenco ruim, pelo contrário, para mim, até as contratações do meio do ano, o Palmeiras tinha melhor elenco do que o Flamengo, embora o time titular, acho que a gente pudesse discutir, talvez o Palmeiras até tivesse melhor time titular também por conta dos laterais. Mas acho que na hora que chegaram esses jogadores, o Flamengo passou nos dois quesitos. Passou no elenco e passou no time. O que não quer dizer que o Palmeiras não renda muito abaixo daquilo que pode render. Sim. Acho que isso é indiscutível, né? Olhando individualmente para o Palmeiras, para o potencial dos caras, para o que esse time poderia jogar, para o que certos jogadores que estão ali no elenco não jogam, o Palmeiras tinha a obrigação de jogar muito mais do que joga. Esse é um ponto. Mas se nós estamos falando de comparação, eu esqueceria um pouco os valores, justamente pelo que eu disse, né? O valor não tem necessariamente a ver com a capacidade de decisão do jogador, tem muito a ver com a idade e com o potencial de revenda. Eu esqueceria os valores e para mim, isso eu já falei faz um mês e pouco, o Flamengo tem mais elenco hoje do que o Palmeiras, que também tem um elenco muito bom, mas o do Flamengo é melhor, e o time titular também. E mais jogadores decisivos? Assim, em relação aos valores, vai muito de acordo com o mercado, diria Vanderlei, né? Em relação ao time, é simples. A minha análise eu fico analisando. Defesa do Flamengo. O Felipe Luiz e o Rafinha acrescentaram muito para o Flamengo. Então, defesa do Palmeiras, Gustavo Gomes... Caiu bastante. Caiu, depois da Copa América teve isso, né? O Luan... O Luan, eu acho que o Luan ainda permanece um pouco dentro da regularidade. O Gomes caiu bastante. E aí você Essa é uma comparação curiosa, né? Porque o Gustavo Gomes era lógico, estava fantástico. Ele cai e um cara que acabou de chegar no Flamengo, o Marinho, ele chegou, o primeiro jogo ficou meio na dúvida, é lento e tal, não sei o que, ele tomou conta. Mas aí eu vou chegar. Fez uma partidaça. No finalzinho eu vou chegar. Sim. Né? Aí você pega as duas laterais. Sem dúvida alguma, as duas laterais do Flamengo são melhores, claro. Os dois laterais. Mas você não pode deixar. Até então, se você tirar os dois laterais do Flamengo, quais são os dois melhores laterais do futebol brasileiro? Os dois melhores laterais do futebol brasileiro? Tirando os dois do Flamengo. Eu acho que são dois laterais bons. Você tem o Fagner, lateral direito. O Marcos Rocha, que também é bom lateral. Mas já tem um fase melhor. Sim, né? Mas aí no final eu vou chegar onde... Estou na expectativa do teu final. Eu acho que aí a questão... o Flamengo está um passo à frente por conta daquilo que aconteceu. As reservas desses dois, a gente está falando de René e Rodinei. Sim. René que ok, o Rodinei é um problema. Aí é a questão do elenco. Aí você vai chegar no final também nisso? Sim. Tá. Meio campo do Palmeiras, Bruno Henrique e Felipe Melo. Excelente. Eu acho que do meio para frente, eu acho que o time do Flamengo é melhor. Do meio para frente, eu acho que o time do Flamengo é melhor. Em tudo, né, Zé? Aí eu vou chegar no final da minha resposta. Treinamento.
Treinamento não, treinadores, ideias de jogo. Isso potencializa os jogadores. Isso você dá condição, por exemplo, você acha que o Rafael Veiga desaprendeu de jogar? Meu Veiga, Zé Rafael. Zé Rafael e tal. Então é assim, as ideias dos treinadores fazem a diferença nisso. Talvez, por exemplo, se o Felipão fosse para o Flamengo, você acha que o Felipão iria colocar esse time da forma que o Jesus coloca hoje? Eu acho que não. Primeiro até porque os nomes seriam diferentes. Né? Seriam totalmente diferentes. Se ele montar o time, seria outra forma de pensar futebol. Mas você teria um Gerson outra coisa que faria diferença. Se você pega, por exemplo, o Renato Gaúcho. E aí não estou falando mal do Felipão, não é isso não. Estou falando que são ideias diferentes que fazem a diferença em determinados momentos do jogo. Antes da Copa América, o Palmeiras, com a organização que tinha, era o melhor time. O Palmeiras, com a organização e a forma de pensar do Felipão, ganhou do Grêmio fora. E não deu tantas oportunidades para o Grêmio. Só que quando chegou aqui em São Paulo, teve que mudar um pouco a situação do jogo e aí tinha que aparecer algumas outras coisas que nós não víamos no Palmeiras. E nós estávamos falando isso desde o começo do ano. Enfrentou uma equipe que sabe jogar. Sabe jogar mata-mata, uma equipe que o treinador põe o time para jogar, que dá confiança para o time jogar. E aí, o que eu quero dizer sobre a diferença da mentalidade dos treinadores, as ideias de futebol, isso potencializa o seu elenco. Fortalece ainda mais. Nós estamos falando do Rafinha, do Felipe Luiz, que eu acho que deram uma segurança, mas acho que o jogador que chegou e mudou a forma do Flamengo chama-se Gerson. Para mim, esse jogador mudou muito a forma de jogar do Flamengo, muito. Inteligente demais, aprendeu muito a questão tática, muito, e com a bola nos pés, é um jogador maduro, né? Um jogador que sabe, tanto que jogou como um segundo volante agora, numa partida difícil. Segundo volante, pegou a bola, pôs debaixo do braço, distribuiu o jogo, tranquilo, em momento algum se apavorou, subiu tanto, protegeu, sossegado, tranquilo. Fazia isso muito na Roma, né, já. Às vezes eu via assim, Gerson de segundo volante, segundo meio-campista, né, e ele fez, então assim, as ideias dos treinadores, elas determinam a capacidade do seu elenco. Então, mas eu acho só importante que, assim, isso é evidente, concordo com o Zé, acho que o Calçade também estava falando algo nessa linha. E assim, só deixar, nada contra o Felipão, estou só querendo falar, são as ideias diferentes. O Felipão pode não estar dando certo nesse momento, mas até o final do campeonato pode virar. São momentos que os times vão oscilar, infelizmente. Ele pode até dar certo sem virar. Não, eu só acho que, assim, quando a gente se propõe a comparar elencos e times, a gente está falando da capacidade, do potencial desses times. Uma coisa é a gente responder a pergunta, quem está jogando melhor? Quem joga mais? Flamengo ou Palmeiras? E acho que essa resposta ela é a mais simples de todas. De fato, não tem comparação, né? O que o Flamengo está jogando com o que o Palmeiras está jogando. Não dá para comparar. Quando a gente se propõe a comparar elenco e time, eu entendo a questão da gente querer sempre olhar para o potencial do time aplicado ou não dentro de campo, né? Esse potencial sendo utilizado ou não. Mas comparar elencos, para mim, é uma outra coisa. Comparar elenco é olhar para aquele elenco e falar, peraí, esse elenco pode chegar aonde? Esse time pode chegar aonde? E acho que esse exercício ele é mais interessante, não só pelos valores, porque eu já expliquei, acho que os valores têm questões ali que fazem com que valores subam ou desçam e que não tem necessariamente a ver com a capacidade de decisão de cada jogador, né? Tem a ver com o valor de mercado, justamente, mas acho que a intenção da comparação de um elenco, ela se dá muito pelo potencial dos caras. E aí a gente vai achar caras que talvez a gente até exclua, por exemplo, do Palmeiras, e eu falo isso tendo dito, para mim o Flamengo hoje, depois das contratações do meio do ano, tem mais elenco e mais time que o Palmeiras. Mas tem caras que a gente acaba até esquecendo, como é o caso do Lucas Lima. Isso. Lucas Lima não fica nem no banco. E por que ele não fica no banco? Porque o potencial dele não está sendo... E tudo bem, o Lucas Lima é um caso tão específico de um potencial não alcançado. Perdido há tanto tempo que já nem seja talvez o melhor exemplo. Isso aí não dá para pôr na conta. Então, não dá para pôr na conta. Ele já chegou sendo uma dúvida. O Lucas, Sim, ele por isso já que eu chegou acho que sendo uma dúvida, porque no Santos ele já não estava jogando. Ele não estava jogando. Ele teve um ápice no Santos, depois ele caiu, né? Porque nós tivemos ele,
teve a oferta da China, não foi. Ele deu até entrevista aqui dizendo da do Alemanha. Porto. Ele teve também uma oferta do Porto, aí ele disse aqui que ele ia para grandes clubes da Europa, que ele não tinha intenção de sair para clubes medianos e não foi. Depois disso, a queda dele foi absurda. Foi absurdo. E a frustração com a seleção, que era para ser, a vaga era para ser dele e ele não foi. E quando ele chega no Palmeiras, ele era questionado. Sim. Será que o Lucas Lima vai voltar a jogar o futebol que jogou? E não, ele não voltou. Mas aí eu vejo caras, por exemplo, Felipe Melo com o Roger. Jogava? O Cuca. Não, com o Cuca teve até problema. Então, assim, o jogador, às vezes, com o treinador é uma coisa, com o treinador é outra. O que o Jean falou, acho que é um ponto bem legal. Tem caras que, nesta comparação, eles até desaparecem da comparação. Ele está tão escondido, ele está tão no canto ali, por culpa dele também, por culpa da ideia, por vários motivos. Nunca é um fato só. O treinador não gosta de mim. Mas você está fazendo alguma coisa? Então, esse é um conjunto. Baseando dentro do exemplo, 2 exemplos a gente pode utilizar. Sacha, no começo do ano, era dispensável. No Santos. Ele provou para o São Paulo que era. Ele falou, não, vou ficar e vou mostrar. Sim. O Gabriel ontem, conversando com o Valmir, né, Cruz depois, e com o Carille, pós-jogo, a gente estava ali, a gente conversando. Eu falei, impressionante a dinâmica do Gabriel, como ele entrou no clube. E o Valmir falou assim, quando ele estava na reserva, ele treinava mais que os outros. Então isso faz a diferença. É porque podia fazer, né, Zé? Sim. Você está ali, você tem que aproveitar seu tempo e você vai estar melhor. Mas, sim, eu não vejo, assim, não adianta pegar o Felipão e querer que o Felipão dê ao Palmeiras um futebol que ele não acredita, que não é da história dele. Assim, quando você contrata treinador, você sabe a mesma coisa. Amanhã você vai pegar o Jorge Jesus e vai querer que ele jogue o futebol do Mano Menezes. Não vai jogar. Não vai. Você não vai pôr o Mano e pedir um futebol do time que joga pressionando o adversário o tempo todo, larga que a defesa sobe, larga o espaço. Então, cada treinador acredita numa forma de jogar e deve ser respeitado por isso. Tá lá, eu acredito nesta forma. O que o Zé citou, dentro do que o Felipão acredita e crê, ele acredita que é futebol, o Palmeiras ganhou um Campeonato Brasileiro ano passado e esse ano estava bem. Dentro daquele espaço que o Palmeiras pode preencher no que se chama de futebol e as ideias do Felipão. Mas às vezes o cenário muda, não dentro do clube apenas, do time, muda no entorno. Muda no entorno. Meu adversário passou a jogar. O Flamengo passou a ser um adversário que não era o adversário do início do ano. O Flamengo era este adversário pela conquista do Brasileiro e outras competições no início do Brasileiro, quando o Palmeiras estava voando? Não. O Santos, São Paulo, ele estava indo e você já tinha que olhar com mais carinho e cuidado. Então o Palmeiras tinha o estilo dele, a forma de jogar e ele baixou. O futebol caiu, o nível do futebol dentro desse estilo que ele pode jogar pelas ideias do seu treinador, caiu também. O que não dá para fazer é querer que o Felipão, de uma hora para outra, jogue como o Sampaoli, como o Guardiola, como o Klopp, coisas que ele não acredita e não fazem parte da história dele. A história dele é diferente, a história de conquistas. Então a questão é, o clube contratou o treinador para jogar este futebol, dentro desse espectro aqui de futebol que pode ser jogado. Não dá para pedir para ele, aos 70 anos de idade, mudar as ideias.